foi uma das únicas vezes que eu presenciei Satanás falando a verdade. Ele disse para mim: meus dias já estão contados e eu não vou sozinho não. Já tenho comigo diáconos, presbíteros, pastores. Olá, boa noite mais uma vez. Deixa-me contar um episódio para vocês que muito marcou a minha vida. No início da década de 80, eu ainda era estudante de engenharia, magrinho, uma vida muito corrida. Meu filho menor hoje está com 38 anos, já como major da Polícia Militar de Pernambuco. Mas naquela ocasião ele estava com 2 aninhos, me parece, 2 aninhos. E estávamos em casa, eu e minha mulher, e meus 3 filhos, obviamente. E estava comigo também, conosco, naquele dia era um feriado, estava conosco o tio de minha esposa. Eu tinha na época uns 24 anos por aí, e o rapaz era mais forte, sempre estava lá ao meu lado, a gente conversava, a gente fazia algumas coisas juntas, aquela família bem chegada. E o feriado eu estava em casa, tranquilo, descansando, já me preparando para algumas atividades, quando de repente eu saio no quintal e percebo uma mulher vindo em direção à minha casa com um cidadão totalmente endemoniado. E o nome daquele cidadão chamava-se Josué. Josué era filho de pastor, a mãe dirigente de círculo de oração, e era uma pessoa proveniente de Belém do Pará. E ela me disse, mas veja só, então quando eu me deparei com aquela pessoa, ele parou, inchou o peito assim, e arregalou os olhos e ficou assim, irmãos, com aquela respiração ofegante. E eu disse, ai meu Deus do céu, aí tem coisas diferentes. Naquela época eu jejuava muito, orava muito, ia trabalhar e de repente na hora do almoço, em vez de eu almoçar, eu deixava o almoço e ia em jejum buscar a presença do Senhor. E Deus havia me advertido dizendo, homem, eis que eu te digo, prepara-te, porque se tu soubesse o que vem ao teu encontro. E eu jamais sabia o que era. Mas exatamente naquele dia eu estava em consagração. Então quando eu saio pelo oitão, ele para e eu disse, olha, venha quinta-feira, não sei se foi numa terça ou foi numa quarta, venha na sexta-feira, porque é círculo de oração aí na igreja, e a igreja fará uma oração por você. Quando eu vou despedindo-os, de repente o céu estava limpo, não tinha uma nuvem, o sol brilhando, caiu uma chuva torrencial, de repente. Então eles, em vez de correrem para a rua, correram pela sala, aliás, correram na minha sala, entraram dentro da minha sala. Eu entrei pela cozinha e quando eu cheguei na sala, estava o homem e a mulher sentados. E eu fiquei naquela situação tremenda, eu digo, meu Deus, e agora? Não é? Eu magrinho, o homem era moço também, forte. E quando ela disse, irmão, endemoniado, me disse assim, eu digo, meu Jesus, bem que Deus pediu para que eu consagrasse e me preparasse. Olha, irmãos, é uma experiência única, mas vejam só o que eu vou dizer a vocês aqui. Quando ficamos ali aparentemente apanhados de surpresa, sem ação, sem atitude, ele olhou para mim assim e disse, pronto, você não é crente, você não é crente, você não é crente, apontou para mim, para minha esposa e para o tio de minha esposa. Me diga por que foi que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Eu olhei para ele assim e disse, olha, você não veio para aqui para discutir Bíblia ou mostrar conhecimento. Você veio para aqui porque você está precisando de uma libertação. Você está precisando de uma libertação. Ele olhou para mim assim, olhou para os 4 cantos da sala, vejo como que se fosse hoje, e disse, não, eu não posso ficar aqui.
e foi pegar na porta, no ferrolho da porta, para abrir. Quando ele abriu, a mulher dele, eu disse, graças a Deus, ele vai embora. A mulher dele foi, fechou a porta, pronto. Meus irmãos, a coisa não foi brincadeira, foi terrível. O homem caiu no chão, dentro de minha sala, com meus filhos pequenininhos. Meu filho estava com uns 4 anos de idade, hoje está com 38 anos. Então, eu falei, me referi a ele porque ele era o menor e hoje esse caçula já está com 38 anos. Então faz muito tempo, mas que marcou a minha vida. Então, ele caiu rolando nos meus pés e eu lembrei-me da mensagem, da palavra de Deus, e levei os meus olhos para o alto. Eu digo, Deus, Jesus, em teu nome nos socorre. Quando eu disse isso, eu senti um revestimento, uma unção tão forte, tão poderosa, que todo o temor, a preocupação foi embora. Agora vejam, irmãos, o tio de minha esposa, forte, jogou-se sobre aquele homem porque ele queria destruir tudo, agarrou as mãos dele, abriu assim, prendeu ele debaixo das pernas, e eu só fazia orar a Deus. Então foi na hora que desceu essa unção. Deus me revestiu com uma autoridade tão grande, e em mistério deu ordem àquele espírito demoníaco para que ele fosse embora. Mas o interessante é que eu perguntei para ele antes dele cair, não é? Eu disse, em nome de Jesus, me diz qual é o teu nome. E ele disse, meu nome é Legião. Aí quando disse isso foi que caiu. Eu disse, Jesus, mas o revestimento chegou e na hora, em mistério, aquele demônio, sob as ordens em mistério, aquele demônio atuante saiu. Quando menos espera, outro demônio atacou novamente. Eu estou contando aqui um caso real, mas preste atenção a vocês no que eu vou falar. Então, eu fiquei orando a Deus. Minha esposa, que estava por trás de mim, veio com línguas repartidas como que de fogo, com muita autoridade, com muita unção, com muita intrepidez, expulsou aquela legião de demônios. E o homem levantou-se e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ir embora, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu disse para ele, o nome dele era Josué, eu disse, Josué, o que é que acontece é que você estava possuído por uma legião de demônios. E agora, pela misericórdia de Deus, você está liberto. Ele disse para mim, tá certo, eu vou embora, mas deixa eu lhe dar um versículo, me dê a Bíblia. Deixa eu lhe dar um versículo, me dê a Bíblia. Eu disse para ele, diga qual é o versículo. Ele disse, lê aí, Josué, capítulo 1, versículo 1, que eu vou ler aqui rapidinho. E ainda vou dizer o fato principal. No livro de Josué, ele deu, amados irmãos, essa expressão para mim que eu guardo até hoje. Porque eu suponho que Deus já estava me preparando para uma tão grande missão. Porque a missão nós estamos lutando contra as hostes infernais das maldades ou da maldade nos lugares celestiais que se alojaram na administração dessa igreja evangélica Assembleia de Deus. Mas em nome de Jesus, nós somos ou fomos preparados. Não temos medo das hostes infernais. Por quê? Maior é o que está conosco do que o que está com eles, operando nessa administração. Então Josué disse assim para mim, Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Olha, irmãos, rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, no até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar,
para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, o versículo chave, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta batalha, esta luta não é Josué, não é Giovanni Cardoso, não é Miguel, não é Silvio Moura, não é Anthony. Esta batalha é de Deus. E na década de 80, no início, uma legião de demônio que acabava de ser expulsa, quando o homem voltou a si pelo poder da palavra e da fé, então ele me deu esse versículo, ele me deu essa expressão bíblica. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se não fora o Senhor conosco, quem jamais enfrentaria tamanho poderio financeiro, econômico? Se o Senhor não fora conosco, quem jamais poderia enfrentar tamanho poderio eclesiástico, no sentido de mostrar uma aparente santidade e ter um apoio maciço e irrestrito do povo como tinha? Mas até aqui Deus tem cumprido a sua palavra, e aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Deus tem mostrado, tem tirado a capa, e isso não somos nós, é Deus. Agora, para terminar, uma coisa bem importante. Isso foi de manhã. À noite, Josué Augusto põe um paletó, põe a gravata, né, depois de jantar, e vou para a igreja. Quando eu chego na igreja, quem estava lá? O homem, o endemoniado. E ele, quando me viu, gritou de lá do banco e disse: vocês ontem só expulsaram 2, mas somos muitos. E agarrou entre os bancos assim e queria voar. O dirigente do culto disse: deixa, irmão, deixa ele ir embora. Ele olhou para o dirigente e disse: sabe por que é isso? Porque você não tem poder para expulsar demônios. E quando eu me aproximei dele, olha, irmãos, para a honra e a glória do nome de Jesus, que coloquei as mãos sobre a cabeça daquele homem. Não é Josué, qualquer crente que se colocar, não é um dom específico, vitalício. Qualquer um crente que buscar a presença de Deus, se consagrar e ter fé suficiente, Satanás tem que se dobrar. Então, quando eu coloquei as mãos novamente sobre a cabeça daquele homem, olha o que ele disse agora. Foi uma das únicas vezes que eu presenciei Satanás falando a verdade. Ele disse para mim: meus dias já estão contados, e eu não vou sozinho não. Já tenho comigo diáconos, presbíteros, pastores, olha só, e muita gente comigo. Eu, naquela ocasião, embora sabendo que se tratava de uma realidade, mas mais uma vez eu fiz uso da palavra de Deus e disse: tu estás repreendido, Satanás. Tu não vais levar diácono, presbítero, pastores, ninguém para o inferno. Só vai contigo aqueles que te quiserem acompanhar. Então, diante de toda essa problemática dentro dessa igreja, diante de todos os escândalos causados, as mentiras, as más condutas, não é verdade?
os processos de perseguição, falta de amor, de difamação, de calúnia, de injúria, que saem dos púlpitos de nossa igreja, pastores que assumem lá e desejam que o ferimento de câncer alcance a garganta dos que estão denunciando. Olha, irmãos, isso tudo é uma prova cabal de que o Espírito Santo de Deus, embora que pode ainda usar algumas pessoas, mas na essência o que está existindo na IEADPE é idolatria. E quando há idolatria, o que opera é o espírito do Satanás. Porque Paulo mesmo disse, ora, não vos engane, porque se possível for, até Satanás se transforma até em anjo de luz à vista dos homens. E como eu estava dizendo aqui, falei anteriormente, Judas esteve com Jesus, foi chamado com Jesus, andou com Jesus, pescou com Jesus. Jesus orou, fez a oração sacerdotal por Judas. Judas viu Jesus curar muitos milagres, curar enfermos, coxos, surdos, mancos, dar vista a cegos, caminhando nas ruas empoeiradas de Jerusalém, de Jericó, de Cafarnaum, sentou-se à mesa com Jesus. Jesus deu para Judas o pão e o vinho, mas Judas deixou que o seu coração fosse enchido pelo orgulho e pelo amor ao dinheiro, sendo ele nessa situação levado a trair Jesus. Andou com Jesus, viveu com Jesus, comeu o pão, bebeu o vinho, sentou-se à mesa com Jesus. Então não se engane, porque pastor fulano de tal é santo, porque prega a palavra. Nada disso é condição necessária e suficiente para dizer que está com Jesus. Tem que dar testemunho, tem que mostrar pelo fruto e tem que a sua vida ser uma carta aberta, como diz a Bíblia Sagrada. Lembra-se de Eliseu? Vejo pelo andar, pelo proceder, que aquele homem é um homem de Deus. Então que Deus em Cristo nos abençoe e que essa experiência vivida jamais esquecerei.